Olá, amores! Na aula de hoje eu vou falar da primeira parte do conjunto dos números racionais, certo? Então, o conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numeradores e denominadores inteiros e com um denominador diferente de zero. Portanto, o conjunto dos números racionais tem como elementos os números inteiros positivos, o zero, os negativos, os decimais finitos e as dízimas periódicas. Então, trouxe aqui alguns exemplos de números racionais. O número 3/4, por exemplo, que também pode ser escrito na forma decimal como 0,75. O número 5, que indica a mesma coisa que o número 5 sobre 1, uma representação na forma de fração. Tá? O número 1/3, que representa a mesma coisa que a dízima periódica 0,3333. E a fração menos 1/2, que indica a mesma coisa que o número decimal menos 0,5. Então, aqui tem uma simbologia para representar o conjunto dos números racionais. Essa simbologia indica que um valor x qualquer, talquer esse x, seja escrito na forma p sobre q, ou seja, na forma de uma fração, com p pertencente aos inteiros e q pertencente aos inteiros diferente de zero. Então, a gente vai falar um pouco agora dessa relação entre esses conjuntos. Conjunto dos naturais, dos inteiros e dos racionais. Então, como é que a gente pode relacionar? Podemos dizer que os conjuntos dos naturais ele está dentro do conjunto dos inteiros, assim como o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais. Vamos ver alguns exemplos. O número menos 7. Menos 7 ele não pertence aos naturais, já que nos naturais eu tenho apenas números inteiros positivos e o zero. Já o menos 7 pertence aos inteiros, logo o menos 7 também pertence aos racionais. O número 1 inteiro e 1/4, que é o número misto. Então, esse número misto ele não pertence aos naturais, porque no conjunto dos números naturais eu tenho apenas números inteiros positivos e o zero. Ele não pertence aos números inteiros, porque o conjunto dos números inteiros tem apenas os números inteiros positivos, inteiros negativos e o zero. Já o número 1 inteiro e 1/4 pertence aos racionais, porque ele pode ser representado na forma de fração, onde o numerador é uma fração e o denominador, onde o numerador é um valor inteiro e o denominador também é um valor inteiro diferente de zero, ok? Os números decimais com infinitas ordens decimais, ou seja, infinitas casas decimais, ou de extensão infinita periódica, o que significa ser periódico? Que tem uma repetição, que tem um período, são as dízimas periódicas, que podem ser simples ou compostas. As dízimas periódicas, elas também pertencem ao conjunto dos números racionais. Por que essas dízimas periódicas também pertencem ao conjunto dos números racionais? Porque as dízimas periódicas elas podem ser escritas como uma fração, formada por um numerador inteiro e um denominador inteiro diferente de zero. Observe o caso do número 1/3. 1/3, a fração 1/3, indica a dízima periódica 0,33333. Assim como a fração 4/11 também indica a dízima periódica 0,3636 e assim sucessivamente. Então, esses valores, por poderem ser escritos como frações, onde o numerador e o denominador são valores inteiros, são valores que pertencem ao conjunto dos números racionais, Além dos conjuntos dos números naturais e dos números inteiros, existem outros subconjuntos de Q. O Q, que é a representação para o conjunto dos números racionais. Então, quem são esses outros subconjuntos? Quando a gente fala do Q, é o asterisco, que é o conjunto dos números racionais diferentes de zero. Então, nele tem todos os números racionais, exceto o zero. O Q+, que é o conjunto dos números racionais positivos e o zero, que é o que a gente pode chamar de conjunto dos números racionais não negativos. O Q-, que é o conjunto dos números racionais negativos e o zero, que a gente pode também chamar de conjunto dos números racionais não positivos. Esse é o conjunto asterisco mais, Então, a gente está percebendo que tem uma formação aqui. Se ele tem um asterisco, não tem o zero. E se ele tem um mais, ele está indicando que são os racionais positivos. Então, não vai ter o zero. E assim, de forma análoga, acontece também com o Q asterisco negativo. Ok?
Então, como é que a gente representa os números racionais na reta numerada, né? Primeiro, precisa entender que numa reta numerada, né, a gente diz aqui que essa relação entre um valor inteiro e outro indica a ideia de uma unidade, ok? E que para cada número racional nessa reta, vai existir um ponto, né, em uma reta numerada. A gente já conhece o sentido, né? Que para cá é um sentido positivo e para cá seria o sentido negativo dessa reta. Essa representação dos números racionais, né, é importante a gente saber que entre dois números racionais existem infinitos outros valores, tá? Então, assim como existe entre os inteiros, os racionais também. Então, se a gente for falar entre 0 e 1/2, por exemplo, aqui, né, esses dois pontos que eu estou sinalizando, existem infinitos outros números aqui nesse intervalo, entre 3 e 3,5. Existem infinitos valores dentro deste pedaço, certo? Então, entre dois números racionais, sempre vai existir infinitos outros números racionais. Vamos ver um exemplo aqui de como representar na reta numérica esses pontos, ok? Por exemplo, o ponto 2/5. Então, a representação 2/5, né, essa fração 2/5, a gente pode, para representar na reta numérica, pensar no valor decimal, tá? É uma das formas da gente conseguir encaixar esses valores numa reta. Então, quando eu falo, por exemplo, dessa fração 2/5, ela pode representar a mesma coisa que a fração 4/10. Por que 4/10? A gente pode pensar na ideia da fração equivalente, certo? Então, se eu multiplicar por 2 o numerador e por 2 o denominador, ela vai virar a fração 4/10. Sendo a fração 4/10, ela indica a mesma coisa que o número decimal 0,4. Então, o 0,4, ele é um número que na reta numerada está entre quais valores? Ó, entre 0 e 1. Então, para colocar o valor de A, eu vou colocar ele na reta numerada aqui, entre o 0 e 1. Ok? Tá claro aqui para todo mundo? Vamos ver o próximo número. O valor de B, menos 5/2. Então, a fração menos 5/2. Uma outra forma da gente pensar, né? Na fração, na conversão da fração em um número decimal é a divisão. Se eu dividir, por exemplo, 5 dividido por 2, vai dar 2,5. Então, o valor de B, que é menos 5/2, indica a mesma coisa que o número decimal menos 2,5. E menos 2,5 está posicionado em que lugar na reta numerada? Entre menos 2 e menos 3. Então, o valor de B, menos 2,5, aqui entre menos 2 e menos 3. O valor de C, menos 1,7, já está na forma decimal, então menos 1,7 está aqui entre menos 1 e menos 2. O valor de D, a fração 7/5. Então, se eu pensar na ideia das frações equivalentes, se eu multiplicar aqui por 2 o numerador e por 2 o denominador, essa fração vai virar a fração 14/10. E 14/10 é a mesma coisa, né, que 1 inteiro e 4/10. Logo, isso indica o número decimal 1,4. 1,4 está entre 1 e 2. Logo, o valor de D se encontra aqui entre 1 e 2 na nossa reta. E, por fim, o valor de E, 3,5, vai estar entre 3 e 4. Falar de módulo ou valor absoluto de um número racional, isso já foi visto para os números inteiros, né? Então, o módulo ou valor absoluto é a distância desse ponto até o valor de origem, né? Até o zero. Então, se eu for falar do módulo de 1/2, é o próprio 1/2, porque a distância do 1/2 até o zero é de 1/2, né? Ou de 0,5. E assim sucessivamente. Se eu for falar do módulo de menos 3/4, a distância de menos 3/4 até o zero é de 3/4, né? A gente não fala de distância negativa, tá? Então, essa distância de menos 3/4 até o zero é 3/4 da unidade, de uma unidade, né? Isso indica 3 partes de 4 dessa unidade do zero até o menos 1, ok? Então, o módulo de menos 3/4 é mais 3/4. O módulo de mais 3/4 também é 3/4, né? É a distância desse ponto até o zero, ok? Assim como o módulo de mais 7/5 é o próprio 7/5. Tá claro? Oposto ou simétrico de um número racional, também de forma análoga ao que a gente falava nos números inteiros, né? Então, o oposto simétrico é aquele que se encontra à mesma distância do zero. Então, por exemplo, o oposto de 1/4 é menos 1/4, porque eles estão na mesma distância aqui do zero, ok? Se eu for comentar aqui agora, o oposto de menos 2,3 é 2,3, porque de menos 2,3 até o zero, a distância de 2,3,
E do 0 até o 2,3, a distância também é de 2,3, certo? Então, o oposto de menos 2,3 é 2,3. O simétrico, né? A palavra oposto e simétrico significa a mesma coisa, ok? Então, tanto faz você utilizar a representação oposto ou a representação de simétrico, né? Uma nomenclatura, na verdade, tá? O oposto de 1/4 é menos 1/4. E, deixa eu voltar, ficou claro aqui, né? Ficando finalizando. Mais um exemplo aqui, né? Então, a gente analisar numa reta numerada, numa reta numérica, qual a abscissa do ponto I. Então, o que seria essa abscissa, né? É o valor numérico que corresponde, né, a esse ponto em uma reta. Então, no ponto I, a abscissa é o 0,25. Encontre pontos opostos. Então, quais são pontos nessa reta que tem valores opostos, ó? Verifiquem que esses pontos eles podem não aparecer com a mesma representação. Então, S indica o número menos 1,5 e L indica o valor 3/2. As representações são diferentes, mas 3 sobre 2 indica a mesma coisa que 1,5. 1,5 indica a mesma coisa que 3 sobre 2. Logo, S e L são valores opostos, porque a distância do S até o zero é a mesma do ponto L até o zero. Ok? O módulo do simétrico da abscissa do ponto A. A abscissa do ponto A é 1. O simétrico de 1 é menos 1. Mas como eu quero o módulo do simétrico, então vai ser o próprio 1. E a distância entre os pontos S e I. Como é que eu analiso essa distância, né? Existem várias formas. Uma delas, você pode pensar, né, mesmo na própria reta, sabendo que de I até C, né, que é o zero, essa distância aqui é uma distância de 0,25. E agora do S, né, até o C, que é o zero aqui nesse caso, essa distância ela é de 1,5. Então, 1,5 com 0,25 vai dar 1,75. Mas para Ju, esse valor S ele é um valor negativo. Mas a gente está se referindo à distância, ok? Então, do S até o C, a distância é de 1,5. Do C até o I, a distância é de 0,25. No total, essa distância é de 1,75, ok? E falando da comparação de dois números racionais. Para a gente comparar dois números racionais, né, vou primeiro indicar o que significa uma comparação, né, você dizer se ele é maior, menor que o segundo ou igual, né? Está comparando dois valores. Então, primeiro comparar um negativo com um positivo. Essa é uma comparação clara, que a gente já via também nos números inteiros. Toda vez que eu comparo um número negativo, né, ele vai ser sempre menor que zero e, consequentemente, também menor que o número positivo. Independente dele estar na forma decimal, na forma de fração, inteira, né? Então, menos 0,4539 é menor do que 0,1. Menos 99,5 é menor do que 2, porque eles são valores negativos. Então, o valor negativo é sempre menor que zero e menor que um positivo, ok? Dando continuidade agora, comparar dois números negativos. Tem duas formas de a gente pensar na comparação. Você pode pensar nessa comparação analisando a reta numérica, né, aqueles números que estão mais próximos do lado positivo, né, mais próximo do zero. Né, então, tudo que estiver mais próximo do lado positivo vai ser maior. Ou a gente pode analisar o módulo, que era o mesmo que acontecia nos números inteiros. A gente vai fazer essa relação reversa, né? Aquele que tiver o módulo maior é o menor entre os valores, certo? Então, quando eu falo aqui de menos 27,56 e menos 2,4, se eu for analisar essa questão dos módulos, o módulo de menos 27,56 é 27,56. O módulo de menos 2,4 é 2,4. Então, eu olho que tem maior módulo, vai ser o menor valor. Como que tem maior módulo é 27,56, então ele vai ser o menor valor, ok? Ou você poderia também pensar, se esses números estivessem dispostos em uma reta numérica, o número menos 2,4 ele estaria mais próximo do lado positivo, por isso ele é maior do que o menos 27,56, ok? E comparar os dois positivos é aquilo que vocês já faziam, né? É aquilo que foi visto no slide lá de números decimais. A gente analisa casa decimal por casa decimal, ok? E, por fim, aqui, essa primeira parte do conjunto dos números racionais. Valeu, galera!